Opa, estamos aí ao vivo. Queria dar a boa noite para vocês. Agora com a gente, com essas interações remotas, né? Então, bom, quem estiver aqui com a gente é boa noite. Quem for assistir depois é um bom dia, uma boa tarde, quem sabe uma boa noite de novo. Queria muito agradecer a presença de vocês, a presença dos nossos amigos aqui, o Rafael Lerte e a Alessandra Calduro. Hoje nós temos uma live na SBM com o seguinte objetivo: procurar responder o máximo de perguntas que a própria SBM recebe ao longo do ano, né? Com questões ligadas à metrologia, né? Que eu faço para ser um metrologista, como que eu me capacito para ser um metrologista, como é que eu faço para fazer calibrações, ensaios, como é que eu entro nesse mundo da metrologia. E mais, a gente vai procurar trazer aqui, nessa nossa live de hoje, um bate-papo no sentido de mostrar a todos vocês que, apesar da palavra metrologia ser uma palavra conhecida, bastante conhecida num mundo restrito, muito mais restrito à indústria, mas a metrologia, com diferentes nomes, controle de qualidade, enfim, ela atua em diversas áreas. Ela atua na indústria de alimentos, atua na indústria farmacêutica. Aliás, eu nunca vi tanta metrologia numa indústria como na indústria farmacêutica, atua nos laboratórios de análise clínica. Então, a gente vai conversar um bocado sobre isso nessa nossa live e procurar também responder as perguntas que cheguem aqui para a gente. Eu queria, inicialmente, apresentar os nossos convidados, que, na verdade, são nossos amigos de muito tempo aqui da Sociedade Brasileira de Metrologia. A gente tem aqui a nossa amiga, professora e membro do Conselho Deliberativo da SBM, Alessandra Calduro. Alessandra é farmacêutica bioquímica, com doutorado em epidemiologia, coordena os cursos da Escola Avançada de Metrologia da SBM, tanto os cursos de controle de qualidade para laboratório de alimentos, quanto o curso de controle de qualidade nos laboratórios de análise clínicas. Então, a SBM tem dois cursos, um na área de controle de qualidade de alimentos, outro na análise clínicas. É avaliador líder da rede metrológica do Rio Grande do Sul, é uma especialista na norma 15.189, que é uma norma focada para os laboratórios, para as análises clínicas, é uma especialista na 17.025. Então, queria dar as boas-vindas à Alessandra, é, é, dizer Boa para ela noite, que Alexandre. é um prazer ter aqui. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite. Boa noite. Eu vou aqui apresentar o nosso amigo Rafael Leste. Ele é engenheiro civil, mestre em engenharia civil, coordena o curso de pós-graduação da SBM em gerenciamento de laboratórios e o curso da Escola Avançada de Metrologia de Gestão Avançada para Laboratórios. Tem uma experiência de mais de 20 anos na implementação da norma, né, 17.025, é membro do nosso Conselho Deliberativo. Rafael, uma satisfação estar aqui com você. Boa noite, amigo. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alessandra. Boa noite aos participantes. A satisfação é toda minha. Vamos bater um bom papo aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos sim. Nós temos aqui uma coincidência, né, uma particularidade, que os nossos dois convidados são dois gaúchos, e eu queria aproveitar aqui e dar aqui a minha solidariedade, a solidariedade de todos nós da SBM, e torcendo bastante para que as coisas melhorem, né? Eu sei que Rafael, e mais Rafael, talvez, do que a Alessandra, porque a Rafael está em Porto Alegre, né, Rafael? Então você está na luta, junto com a turma, fazendo o serviço de solidariedade, de voluntariado, né, Rafael? Com certeza. Obrigado, Alexandre, por levantar a bola. Realmente é uma situação que está bem complexa. Está só começando. A gente está aqui em Porto Alegre. Aconteceu praticamente 95% do estado. Todo mundo está acompanhando. Aqui é o olho do furacão, porque é aqui onde a água veio, né? Estamos ainda num processo de amadurecimento do que vai acontecer. Muito obrigado pela solidariedade. E já aproveito que nós estamos ao vivo, né? De todos, né, Alessandra? Cada gaúcho sentiu que o brasileiro é gaúcho também, assim como o gaúcho é brasileiro, não tem separação. Então, muito obrigado pela lembrança, pela recordação. E eu agradeço a todos que estão aí, que estão certamente, né, em pensamento ou ajuda efetiva conosco aqui, porque a coisa foi séria mesmo, foi bem séria, infelizmente. É sim. Assim como o Rafa falou, também agradeço a lembrança, né,
todo mundo está pensando pelo nosso estado, colaborando. A coisa é bem complicada, né? E por muitos meses, que dirá ano, a gente vai viver com essa consequência dessa catástrofe que está nos assolando. Mas obrigada. Tá certo, tá bom. Então, vamos começar então a nossa live aqui. E eu já, como estamos numa batida de responder perguntas, então eu peço a vocês que estão assistindo aqui a nossa live, enviem, mandem perguntas para nós, mas eu já vou começar com uma aqui para esquentar logo os tamborins. Não vamos deixar para barato. O que faz o metrologista? Isso é uma pergunta que volta e meia a gente escuta na SBM, as pessoas ligam para a SBM para perguntar o que faz o metrologista, o que é um metrologista. Bom, essa pergunta não é fácil de responder, porque ela é bem ampla, sabe? Bom, mas eu vou começar e depois vou passar aqui para os meus amigos acrescentarem e complementarem. Bom, eu sou um metrologista, eu sou físico de formação, então minha metrologia é uma metrologia clássica, é uma metrologia histórica, é uma metrologia da indústria metalmecânica, da indústria de transformação. Então, é aquela metrologia que, vamos dizer assim, deu origem a tudo. Vamos ser aquilo. Pode dizer assim. Então, a minha resposta sobre o que é um metrologista, bom, a metrologia é a ciência das medições, nós sabemos, o que o metrologista faz é medir. Mas isso é muito interessante, porque às vezes quando eu falo para os meus alunos que estão começando, né, a estudar metrologia e falo, poxa, vocês vão aprender aqui comigo, ou vão começar a aprender aqui comigo, a medir. Ele dá uma gargalhada porque ele fala, pô, mas medir eu faço desde que eu nasci, eu meço. Eu pego uma trena ou uma fita métrica para ver a minha altura, a altura da minha irmãzinha. Eu vou lá no supermercado e peço 2 quilos de carne, o cara pesa lá, o cara também pesa. Então, todo mundo que mede é metrologista? Bom, todo mundo que mede com ciência. Aí é que nós vamos começar a mudar a nossa conversa. Ou seja, o metrologista é um especialista na medição, mas um especialista na medição com método científico, né? Obedecendo normas, obedecendo critérios. Não é aquela medição do dia a dia, aquela medição, vamos chamar assim, mais corriqueira, mais vulgar, aquela medição mais solta e tal. Então, aí, nesse ponto, quando você pensa que o metrologista é um especialista em medição, e a medição com ciência, a medição atendendo norma, atendendo requisitos, bom, aí a coisa muda, e aí eu preciso aprender mesmo, estudar essa ciência, não posso chegar ali e falar, faz desse jeito. Pega um termômetro, enfia ali e vê qual é a temperatura. Não pode ser assim, né? Porque eu tenho que ter critérios, qual é a tolerância da temperatura que eu estou medindo, qual é a incerteza, foi calibrado, não foi calibrado, aquela história toda, né? Então, a metrologia, essa metrologia clássica, é uma metrologia mais conhecida. Mas aí eu quero perguntar à Alessandra sobre uma metrologia que também existe, que muitas vezes aparece com outros nomes, e que é uma metrologia que está muito na vida dela, porque a Alessandra é uma farmacêutica, né, bioquímica, então queria saber. E em outras indústrias, Alessandra? E nas indústrias de alimentos, no laboratório de análise clínica, na farmácia? Não se chama metrologia ou lá não se mede? Lá se mede muito, né? Se mede todos os dias, se mede sempre. Só a gente não chama com esse nome, né? A gente mede, e quem fez farmácia, por exemplo, como eu, a gente faz N disciplinas, né? De química, química analítica, todos os ensaios biológicos, né? Então, existem várias maneiras de medir, só que não são medidas diretas, como na física, né? A gente tem muitas medidas indiretas, né? E eu trabalho com várias matrizes, né? Então, quando a gente fala matriz, são várias áreas. Então, a área do meio ambiente, a área dos alimentos, a área das análises clínicas, são várias maneiras de medir com um insumo diferente, né? Que pode ser água, pode ser sangue, pode ser alimento. E todas essas a gente tem vários elementos, parâmetros que a gente quer determinar, por exemplo, no medicamento, qual é a concentração do albendazol, por exemplo, naquela cápsula, né? Quanto ele tem de concentração ali, ou, por exemplo, quanto eu tenho de glicose no meu sangue, ou num alimento, quanto eu tenho de proteína. Então, eu tenho vários parâmetros que eu gostaria de medir naquelas diferentes matrizes, e para a gente conseguir a concentração ou aquele parâmetro que eu estou determinando, a gente tem vários métodos de fazer, né? Eu tenho métodos gravimétricos, são pesos, né? Eu faço medições de peso, então métodos gravimétricos. Às vezes eu quero determinar a concentração de um alimento por um método titulométrico, então eu vou titular
aquela matriz, né, aquele alimento, eu vou obter, por exemplo, uma quantidade de proteína. Primeiro eu vou fazer uma extração daquele material que eu vou querer determinar, e depois eu vou usar uma metodologia para estimar a concentração. Para isso eu vou utilizar equipamentos, né, vidrarias, e ali eu estou medindo, fazendo várias medidas, peso, volume, massa, né? Eu já falei do peso. Enfim, tem várias maneiras da gente aplicar a metrologia, né? E todas essas matrizes que a gente, no caso, que eu me deparo todos os dias. Tá certo. Ô, Rafael, eu sei que você coordena nosso curso de gerenciamento de laboratório, nossa pós-graduação, e eu fico pensando aqui, não sei se os nossos amigos que estão assistindo, acompanhando a nossa live, pensam também. Não, tá bom. Então, quem faz metrologia é só aquele técnico que está lá medindo, que está lá carimbando. Mas eu não, eu estou querendo ser o gerente do laboratório, eu estou querendo ser o gestor do laboratório. Esse negócio de metrologia não é comigo. É assim mesmo, Rafael? Bom, muitas vezes, né, na experiência nos mostra que o gestor do laboratório, os gestores, gerência, começaram na bancada, né? Muitas vezes são aqueles que a gente, vamos lá, vamos trazer bem para nossa realidade, né? É quem começou o laboratório, os donos, os proprietários, começaram ali uma, duas pessoas, sócios na bancada, fazendo metrologia, fazendo a calibração, fazendo o ensaio, e aí a coisa foi crescendo, né? Aí utilizando metodologias, como a Alessandra falou, e a pessoa chega, ou essas pessoas chegam numa posição de gerenciamento. Chega uma hora que nós temos que avaliar, que enxergar o laboratório também como um negócio. Aí que entra o gerenciamento, né? Ah, mas é um laboratório de uma universidade, como o Alexandre é professor de universidade. Sim, mas se é um prestador de serviço, é um negócio da universidade, né? Pode ser que não traga retorno financeiro, ou um laboratório da indústria, né? Ele não vai trazer retorno financeiro, mas aquele laboratório ele está ali. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, o investimento no laboratório compensa mais do que a terceirização do serviço. Então, é um negócio. E esse gerenciamento de negócio, ele envolve o conhecimento muito amplo, não só da parte técnica. Então, muitas vezes nós temos gestores de laboratório que são técnicos, conhecimento técnico, tá? Já existe nos últimos anos, né, a figura dos gestores, a gerência que não veio da bancada, que já são laboratórios que já têm mais tempo no mercado, então que já estão crescendo, já estão precisando de pessoas com outras especializações, que não são aqueles que iniciaram, né? Mas a gerência de um laboratório, ela engloba toda a parte, não só técnica, como de recurso humano, recurso financeiro, marketing, várias ações. A mais difícil de todas, né, que é o gerenciamento das pessoas, né, a comunicação. Então, metrologista, né, trabalha em laboratório também e gerencia, por exemplo, pessoas, né, os metrologistas do laboratório. Então, realmente, é uma ampla atuação quando se passa para a figura de gerenciamento, né? Certo? De gestores, né? Joia, entendo. Então, vocês podem observar, a metrologia, apesar desse nome não, muitas vezes não ser muito conhecido, né? Mas a metrologia, ela está em todas as áreas que você mede. E como nós medimos em todas as áreas, ela está em tudo. Você vai num médico e o médico faz lá a medição, né? Muitas vezes falam, bom, falam uma palavra que a gente não usa mais em metrologia, né? Eu vou aferir a sua pressão, né? Nós não vamos aferir mais nada, vamos esquecer essa palavra aferição. Essa palavra aferição não tem no vocabulário internacional de metrologia e ela, então, não tem um significado. Nós não sabemos, nós metrologistas, não sabemos o que é aferir. Não sabemos. Então, não vamos usar essa palavra. Então, você vai lá no médico, o médico que estudou metrologia um pouquinho vai falar para você: eu vou medir aqui a sua pressão arterial. Então, ele está usando um instrumento, que é um esfigmomanômetro. Esse instrumento está fazendo uma medição, veja, todo mundo está medindo. É claro que a gente não precisa, então, agora, por isso, ensinar metrologia a todo mundo. A criança nasceu, vai aprender metrologia. Primeiro ano do primário, vai aprender. Não, não chega tanto. Mas a gente que vai entrar para uma atividade laboratorial, uma atividade científica, uma atividade que vai precisar de um controle, vai precisar aprender e estudar metrologia. E aí eu pergunto aqui,
uma outra questão aqui que nos chega muito. Quais as áreas de atuação de um meteorologista? Bom, em que áreas, em que setores um meteorologista pode trabalhar? É outra pergunta que nos faz, e ninguém liga para a SBM para fazer uma pergunta fácil, não, é só pergunta difícil mesmo. Então, em que áreas ele pode atuar? Ele pode atuar em N áreas, em diversas áreas. Não sei, Rafael, quer exemplificar algumas áreas que o meteorologista pode atuar? Qualquer processo, né, Alexandre, que envolva algum tipo de medição, não é só um laboratório, né, como tu bem disseste. Até vou pegar o gancho do, do aluno que lhe perguntou ali, eu vou na padaria, eu vou no açougue, eu vou comprar carne, eu vou usar uma balança. Não, aquilo ali não é um processo de metrologia, é um uso de um equipamento meteorológico, é o uso de uma medição por uma troca comercial. Então, a importância da metrologia, né? Aliás, a metrologia ela tem a importância da troca comercial, É, fundamental, né? Então, qualquer processo que envolva qualquer tipo de medição, né, para aprovar um produto, aprovar um processo, realmente essa ideia de que meteorologia se faz só em laboratório, não, né? São setores meteorológicos, o laboratório é uma área, quer seja de calibração ou de ensaio, mas precisou medir alguma coisa, por trás dessa medição provavelmente vai ser utilizado um equipamento que foi qualificado, foi calibrado, foi verificado por um meteorologista, né, na área de laboratório e com confiabilidade, mas executou a medição, né, e essa medição ela é fundamental, ela tem um impacto no processo, no produto daquela organização, por exemplo, está fazendo metrologia, né? Alessandra, eu sei que você audita e faz muitos trabalhos de auditoria, de consultoria em indústria de alimentos, em indústria de alimentos. Numa indústria de alimentos, uma indústria que fabrica macarrão, tem metrologista? Muito. E até eu ia aproveitar esse gancho do Rafael, essa questão comercial, né? Uma indústria de alimentos, ela exporta muito, né? O Brasil é um grande exportador de alimentos. E como a gente sabe que o nosso produto, né, o nosso resultado, ele é comparável com outros laboratórios de outros lugares do mundo, né? Então, o Brasil vai exportar carne lá para o Japão, né? E aí quem está comprando quer um laudo de qualidade daquele produto. Como ele sabe que aquele resultado é confiável, né? Que ele possa comparar com o resultado que tenham no laboratório lá do Japão, por exemplo. Tem toda a questão de ter rastreabilidade metrológica naquela medição, né? E o laboratório que fez a medição no Brasil tem instrumentos calibrados com rastreabilidade, que tem usado materiais de referência quando foi fazer a verificação do seu método, que possa ser comparável com o laboratório lá do Japão, né? E por isso, o laudo que é fornecido aqui no Brasil vai ser aceito lá no Japão, né? Então, para a indústria de alimentos, os laboratórios que emitem laudos terem a acreditação, o reconhecimento de competência na 17025, que é a norma de confiabilidade de resultados de ensaios, né, e que se aplica para a indústria de alimentos, é muito importante, né? Porque aquele resultado que ele está emitindo, de, por exemplo, controles microbiológicos dos alimentos, né? Que isso é muito importante, por exemplo, para carnes, né? Proteína animal, que é uma coisa que a gente exporta muito. É muito importante que aquele resultado seja confiável e comparável com outro resultado que tenha no mundo. Por isso que a metrologia, ou a 17025, e com a 17025 a metrologia, o entendimento da metrologia, se ampliou muito nos laboratórios de alimentos, nos laboratórios que fazem análises para a matriz alimentos, né? Então, sim, na indústria de alimentos uma questão muito importante para a questão comercial também, né? E por isso, eu acho que é importante essa colocação do Rafael. Sim, sim. Inclusive, até, Alexandre, desculpa, Não? peguei a respirada. Muita gente não faz ideia, né? Nós temos no Inmetro, Instituto Nacional de Meteorologia e Normalização, a figura do nosso é, marco de metrologia no Brasil, e o Inmetro, ele é uma autarquia, né? Não sei se é autarquia que fala, Alexandre, agora me deu um branco, do É uma Ministério da autarquia. Economia. Autarquia do Ministério da Economia, não da Ciência e Tecnologia, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Pô, mas como assim? Metrologia dentro do Ministério da Economia? Exatamente. Né? Já foi da Indústria e Comércio, quando tinha o É, NIC, né?
É. Então é interessante entender que a metrologia ela está no nosso dia a dia, não só nas medições, e sim até na nossa segurança, né? Não, é porque o problema, não é problema, mas a questão que a gente observa, né, na Sociedade Brasileira de Metrologia e no mundo, né, da indústria, é a palavra metrologia, ela não reflete, ou pelo menos as pessoas, de uma maneira geral, não percebem o significado dela. Então, às vezes, ela é uma palavra que mascara uma coisa que está se fazendo todo dia. Olha, é algo de chamar a atenção. Eu ensino, né? Vocês também, nós ensinamos metrologia e chega a ser uma maldade quando a gente vai ensinar metrologia e descobre que a pessoa tem uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado e não sabe metrologia. E por quê? Porque não foi ensinado a ela metrologia, não na graduação, na pós-graduação, nem nos cursos técnicos. A pessoa faz um técnico de eletrônica, um técnico de mecânica, e não aprende metrologia. E esses profissionais todos, eles vão para a indústria de uma maneira geral, vão trabalhar na indústria, vão trabalhar nos laboratórios, e chegando lá, a primeira coisa que ele encontra é metrologia. Não com o nome metrologia, às vezes, mas o controle de qualidade, o certificado de calibração, um certificado, o relatório de ensaio, um monte de norma. A metrologia também trabalha com as normas. A metrologia tem, nos seus estudos, a questão da normalização. Então, a questão das normas, das calibrações, das medições, ela está presente na metrologia. E aí eu vou engatar aqui com talvez essa seja a pergunta que todos nós mais escutamos, e na SBM o telefone, o e-mail e todos os meios tocam sem parar, fazendo essa pergunta que eu vou, na verdade, juntar em uma pergunta só, mas são duas. Assim, só os técnicos de metrologia podem trabalhar com metrologia? Como eu faço para me formar em metrologia? E essa pergunta é uma grande pergunta, porque é natural que a pessoa procure a Sociedade Brasileira de Metrologia para saber como é que eu faço para me formar em metrologia. Eu quero me formar em metrologia. Bom, essa é uma área que eu me dedico há 30 anos, né, que é a área do ensino da metrologia. Então, sou professor há muitos anos do Ministério da Educação, né, há 30 anos sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, montei um curso técnico de metrologia, então esse assunto é um assunto que eu poderia ficar aqui 8 lives conversando, mas não vou fazer. Não vou fazer. Mas, olha só, no Brasil, nós temos o Inmetro, que tem um curso técnico de metrologia, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem um curso técnico de metrologia, e eu acredito que ainda esteja em funcionamento, esteja acontecendo um curso técnico de metrologia numa escola estadual no Piauí. Olha que coisa doida isso. E como é que eu descobri essa escola estadual no Piauí? Uma ex-aluna minha me procurou, dizendo que foi procurada pelo pessoal lá do Piauí, querendo montar um curso técnico de metrologia numa escola estadual no Piauí. E nós, eu, ela e outros colegas meus, nós nos reunimos e ajudamos eles a montar esse curso técnico. Mas, então, tem um curso técnico de metrologia nesses 3 lugares. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque é um grande engano das pessoas quando fazem um curso técnico em mecânica. E lá nesse curso técnico tem 3 disciplinas de metrologia. Se tiver, né? Dificilmente tem isso tudo, mas se tiver. E aí a pessoa acha que se formou em metrologia. Não, não se formou, ele se formou em mecânica. Ele é técnico em mecânica, não em metrologia. E aí, emendando nesse assunto, eu posso trabalhar como metrologista, eu posso trabalhar em laboratório de calibração, ensaio, posso trabalhar na indústria, fazendo metrologia, sem ter um curso técnico de metrologia? Sim, pode, mas você precisa se qualificar, você precisa se capacitar, você precisa estudar a metrologia que não foi ensinada a você nos cursos técnicos, que não foi ensinada na graduação e tal. E pós-graduação, esqueci de falar, mas a Sociedade Brasileira de Metrologia tem uma pós-graduação em metrologia, uma especialização, aliás, tem mais de uma, né? Mas a gente chama de uma, mas são vários cursos, né? Tem um curso que o Rafael coordena, que é o gerenciamento de laboratórios. Tem o curso de metrologia industrial, que eu coordeno, tem o curso de metrologia aplicada à medição de vazão. Tem vários cursos da SBM de especialização em metrologia, e a SBM também tem a Escola Avançada de Metrologia, que tem cursos de metrologia
de duração de 1 ano, não é uma pós. Então, é um modelo de curso que nós fizemos justamente para aquele profissional que já trabalha com metrologia ou quer ingressar na área de metrologia, mas não quer fazer uma pós-graduação, muitas vezes nem tem uma graduação. Então, ele nos procura e vai fazer um curso da Escola Avançada de Metrologia. Nós temos curso na Escola Avançada em várias áreas, metrologia industrial, gestão de laboratório, controle de qualidade aplicado à indústria de alimentos, que a Alessandra coordena, controle de qualidade em laboratórios de análise clínica, que a Alessandra também coordena esse curso. Então, nós temos vários cursos na área de meio ambiente. Então, a Escola Avançada tem vários cursos. Esse é um caminho que a SBM, então, desenvolveu para poder formar as pessoas em metrologia, né? Porque, em termos de curso técnico, recebendo um diploma de curso técnico, nós só temos esses 3 lugares: o Instituto Federal do Rio de Janeiro, o Inmetro, e são cursos presenciais, né? Então, a pessoa, se está em Pernambuco, vai ter que sair de Pernambuco para vir aqui para fazer um curso técnico no Inmetro. Então, essa é uma dificuldade, e aí é por isso que a gente, da SBM, né, que é a nossa missão, né, disseminar a cultura metrológica, a gente começou a investir em formação de metrologista, tanto na especialização quanto na escola avançada. E aí eu queria passar essa pergunta para a Alessandra, mas com o seguinte viés. É muito comum, como a metrologia, esse nome não é um nome muito comum em todo o meio, principalmente no meio da saúde, no meio da indústria de alimentos, na análises clínicas, farmácia e tudo mais, ele não é muito comum. Como que uma pessoa consegue trabalhar com metrologia já trabalhando nessa área, por exemplo, já sendo um profissional dessa área? Ela tem que fazer uma graduação em metrologia? Nós não temos uma graduação em metrologia. Como é que essa pessoa vai fazer? Bom, na área das análises clínicas, né, a gente trabalha os temas que são de metrologia nas disciplinas ou nos cursos de controle de qualidade dos resultados, garantia da validade dos resultados, controle de qualidade, mais ou menos é esse o nome que se tem. Mas, nesses cursos que são oferecidos para esse setor específico, né, das análises clínicas e da saúde em geral, os conhecimentos metrológicos são muito superficiais, né? Então, as pessoas encontram cursos menores pulverizados, né? A Rede Metrológica do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem vários cursos, a SBM tem vários cursos, né? Calibração, análise crítica de certificado de calibração, verificação de método, validação, né, incerteza de medição. Então, a pessoa tem que ir pingando e buscando esse conhecimento, porque na universidade a gente não tem essa formação com esse nome, né? E muito menos se toca em questões muito importantes. Quais equipamentos que eu tenho que calibrar, né? O que eu tenho que levar em consideração no meu método que é crítico? Né? E aí eu tenho que buscar esse conhecimento. Incerteza de medição, isso é um nome assim impensável, impronunciável nas análises clínicas, né? O que é essa dita cuja incerteza de medição? Meu resultado então não é certo? Né? Aquele exame lá de hemograma que eu estou liberando não está certo? Então, esse conceito que todas as medições tenham uma incerteza inserida, né, que vem lá da metodologia, como eu desenvolvo, como é o processo de medição, que eu tenho que conhecer todas as etapas da minha medição e saber que ela não é aquele valor lá 100 de glicose, ele não é um valor absoluto, né? Eu tenho uma incerteza ali embutida, eu tenho que conhecer o meu processo para saber os pontos que vão trazer incerteza para a minha medição. Então, esses com rastreabilidade metrológica, né? Então, ter um material de referência para ter um padrão, né? Que a gente, nas análises clínicas, tem um padrão, controle interno, controle externo, padrão. A gente não tem um controle. Material de referência certificado, por exemplo, pouquíssimos materiais de referência certificados a gente tem nas análises clínicas, né? Por exemplo, nas análises microbiológicas, a gente tem ainda os micro-organismos que já vêm de linhagens certificadas. Então, em algumas áreas é um pouco mais fácil, outras mais difíceis. Por exemplo, na área de meio ambiente, a gente já tem, né, para ensaios químicos, muitos materiais de referência certificados, mas para as análises clínicas é muito difícil. Então, todos esses conceitos, né, calibração, rastreabilidade metrológica, incerteza,
é muito difícil a gente ver circulando na boca do pessoal das análises clínicas, né? E assim foi para o meio ambiente, assim foi para os alimentos, né? Então, acho que agora a gente está se aproximando também do pessoal das análises clínicas. Eu percebo, Alessandra, só para complementar, que esse vazio na formação de metrologistas, que é um vazio muito grande, e um vazio que não só a SBM, mas a SBM tem trabalhado muito para tentar minimizar esse vazio ele é um problema, porque as pessoas vão trabalhar e se deparam com a metrologia, né? Rafael, o que que você tem para nos dizer? Como que a pessoa consegue se qualificar para ser um metrologista? Bom, antes até de falar isso, eu vou fazer uma ligação com o assunto da Alessandra, com o que ela acabou de falar da análise clínica, porque eu uso muito isso para explicar que às vezes a gente fala metrologia, 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 e tem gente que se assusta, né? Nem falar em certeza, mas é alguma coisa que não é para mim, metrologia, né? E a Alessandra falou da análise clínica, que é uma coisa que todos nós nos preocupamos, é a saúde sempre em primeiro, né? Em primeiro lugar. E o pessoal não pensa na saúde das medições. Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas o que que seria a saúde das medições? É, Imagina a seguinte situação: eu vou no laboratório, faço exame de sangue, né? Faço análise clínica, vou falar um português bem corriqueiro, né? Faço meu exame de sangue lá, um monte de exame de sangue, lá tiro uma porção de sangue, sinto dor, aquela coisa toda, né? Que envolve esse processo. E aí, o laboratório usa toda a metrologia que ele tem à disposição, né? E entrega para mim um laudo. Aí eu levo esse laudo no meu médico e dá, que bom, fez exame, fiz exame. Ah, que bom, a tua saúde está boa. Ele nem abre o laudo, né? Por que que eu estou falando isso? O pessoal tem esse paralelo, mas não se dá conta quando, por exemplo, eu faço uma calibração. E aí a calibração foi feita, eu pego o equipamento, pego o certificado e o equipamento está bom, mas por que que ele está bom? Não, porque ele está calibrado. Então a gente tem que começar a desmistificar, né? O nosso estado de saúde, ele não está bom porque a gente fez exame, Perfeito, Rafael. né? Ele O está bom, equipamento ele não está bom porque tem que foi olhar o calibrado, resultado. É, né? Porque o pessoal acha, né, que o calibrado. Então a metrologia pode ser bem básica, né? Então para se formar nisso, realmente vocês estão trazendo, né? Tem várias formas pingadas, digamos assim, vários cursos, né? Mas a sociedade brasileira ela tem como foco, né? Como a sua meta formar metrologistas e que é o caminho, um caminho é buscar uma sociedade, é buscar esses cursos que o professor Alexandre comentou, porque não só pensando em, então eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer isso, não, mas eu posso ser um usuário da metrologia. E eu preciso entender o que está por trás disso, né? Eu ler um preciso certificado, né, Rafael? saber ler, assim como um médico tem que conseguir avaliar uma análise de sangue, por exemplo, qualquer usuário tem que analisar, tem que saber o que que aconteceu ali, né? Vocês citaram termos que talvez assustem, padrões, o que que é aquele padrão, o que que é essa rastreabilidade, o que que significa essa rastreabilidade, né? Por que que ela é importante? Então, nas nossas formações, a gente também desmistifica esse básico, né, Alexandre e Alessandra, para que o pessoal também entenda, olha, não é só lá a incerteza, o padrão internacional, o MRC, mas é entender o uso da metrologia. Então, para se formar metrologista, tem alguns caminhos, tem concentrar, interessante, né? A escola avançada, por exemplo, né? Nós sabemos que o público da escola avançada, bem como dos pós-graduação, é o público que está na linha de frente atuando, trabalhando. Então, como que essa formação vai se dar, por exemplo, durante o horário comercial? Então, só pegando, né? Como é que eu posso me informar se estou trabalhando, né? A gente pensa assim, não, agora que estou trabalhando, eu não vou mais me informar em nada, né? Porque afinal de contas eu preciso ou trabalhar ou, né, ou me formar, mas aí tem as opções de horários não convencionais de formação que o pessoal pode buscar, né? E É. é pensado nisso também a maioria dos cursos, né? Diferente de uma
como é que se diz, uma formação mais assim presencial no local durante o dia, ou mesmo que seja à noite, mas presencial, né? Então, essas opções existem, né? Essas opções, hoje em dia nós estamos aqui remoto, né? Exatamente. Então, Os tem. cursos da escola avançada e da pós-graduação são todos cursos dados remotamente, e se você perde uma aula, você pode assistir, porque a aula fica gravada. Então, a ideia não é perder a aula, mas caso perca, você pode assistir. Mas olha, pessoal, temos uma pergunta aqui, e não tem vida fácil para a gente, sabe? A Patrícia Fernandes manda uma pergunta para a gente aqui, que é o seguinte: trabalho em laboratório de análise radiológicas. O equipamento não é calibrado. Usamos padrões de fontes radioativas. Neste caso, atende? Correto? Ela faz essa pergunta. Bom, eu vou começar já tentando não responder, porque é difícil. Bom, eu não trabalho nessa área de radiologia, então eu não conheço essa situação. Quer dizer, eu não conheço em que sentido? Porque, Patrícia, eu vou te responder assim. O que seria a regra de ouro numa calibração? Você ter um padrão. Então, você pega um instrumento de medição, e isso é uma coisa muito importante, a gente só calibra instrumentos de medição. Eu não calibro água, eu não calibro cadeira, eu não calibro sangue. Eu faço um ensaio. Quando eu vou lá no laboratório e faço aquela coleta, né? Quer dizer, o vampirinho vai lá e me pega o sangue, ele está fazendo um ensaio no meu sangue. Então, a gente não calibra. Eu fui calibrar meu sangue hoje. Não, por que eu não calibro o meu sangue? Porque o sangue não é um instrumento de medição. E, como tal, ele não tem propriedades metrológicas. Então, ele só calibra instrumentos de medição. Agora, a gente pode ensaiar tudo, inclusive o instrumento de medição, inclusive a água, inclusive o café, enfim. Muito bem. Então, se você tem lá no seu laboratório um instrumento de medição, você, em tese, pode calibrar ele. Eu estou dizendo em tese porque eu não conheço a área radiológica, mas como que eu faria para calibrar esse instrumento? Eu ia comparar com um outro instrumento padrão, que nós chamamos de instrumento padrão. É um caminho. Ah, não, Alexandre, mas não dá para comparar, porque esse instrumento ele faz medições de propriedade de uma determinada substância. Então, se eu não consigo comparar assim, eu posso fazer o que Alessandra falou, usar um material de referência certificado, que seria uma substância onde ela tem propriedades que foram certificadas, ou seja, eu conheço as propriedades dela, coloco esse material de referência dentro do meu instrumento lá que vai fazer a medição, ele vai fazer a medição e eu vou comparar o resultado que ele mediu com o que eu tenho do material que eu coloquei lá dentro do instrumento de referência. Então, era para dar 38, deu 40, então ele está errando de 2. E aí eu vou descobrir o erro e a incerteza. Então, toda vez que eu faço uma calibração, eu obrigatoriamente tenho que descobrir a incerteza de medição. E aí você diz aqui, olha, o trabalho no laboratório radiológico, o equipamento não é calibrado, usamos padrões de fontes radioativas, nesse caso atende. É difícil para mim responder, eu vou passar aqui a bola para a Alessandra e para o Rafael, mas esse material que você usa, ele é certificado? Ele tem um certificado que diz quais são as propriedades desse material para eu poder saber se o instrumento está analisando corretamente, está analisando essas propriedades? Não precisa ser corretamente, mas está analisando e eu descubro a diferença entre um e o outro, eu descubro o erro, depois eu faço uma série de tratamentos estatísticos para descobrir a incerteza. Eu não sei. Alessandra, que é a pessoa aqui entre nós mais próxima das radiações, como Eu é que... não conheço também exatamente toda, né, toda a complexidade do equipamento que a Patrícia está falando, mas eu acredito que os padrões dela não sejam padrões certificados, né? Que ela tem um material de referência, que é um padrão, que ele tem um grau de homogeneidade e estabilidade naquele parâmetro, né? Que está se determinando naquela característica, e o que ela provavelmente esteja fazendo é uma verificação, né? Uma checagem daquele equipamento para garantir se aquele valor daquele padrão, aquele resultado, aquela característica está ok ou próxima do esperado. Né? Então, assim, ela provavelmente não determina erro e incerteza no processo dela, ela está fazendo uma checagem, uma verificação se aquela medida está próxima do valor do material de referência. Acredito que seja isso. Alessandra, no máximo ela vai conseguir descobrir o erro, no máximo, mas incerteza por esse caminho ela não vai conseguir de jeito nenhum. E a gente só Exatamente. calibra quando descobre a incerteza, né? Então, se não descobriu a incerteza, fez o que a Alessandra está falando, que é uma verificação, né?
Rafael, Aí teria que saber se existe no mercado alguma empresa que faça a calibração desse equipamento com um método, né, um método bem estabelecido, com material de referência certificado, né, que é mais, a questão é mais aprofundada do que uma verificação apenas. é, é. Quer complementar algo aí, Rafael? Não? Estava com o microfone desligado. Não, só tentando ajudar aqui, nós temos o IRD, né, o Instituto de Radiometria e Dosimetria, que talvez eu possa responder adequadamente a pergunta da Patrícia, Da né? Patrícia. Pois lá tem os padrões, né? Lá tem o processo de calibração de radiometria e de dosimetria, se for a área, né? Boa, Rafael. Nesse De repente, a sentido. Patrícia pode entrar em contato com o IRD por e-mail mesmo, né? E dali começar a partir para ver se existe um laboratório que calibra, se esse instrumento que ela se refere, ele É, é calibrável e como é e tal. radioproteção e dosimetria, eu acabei de ler aqui, É desculpa, eu isso aí, disse o é nome isso aí, errado, exatamente. é isso aí. IRD, né? IRD. Então, Ó, eu aí, tenho aqui, não é uma pergunta, mas é um grato, um comentário muito simpático da Edivane Souza, que diz assim: vou me matricular no curso de gestão avançada para laboratórios. É o curso da Escola Avançada que o Rafael coordena. Será o início da minha formação. É isso, a formação em metrologia, ela poderia ser uma formação formal, daquela na escola que a gente vai lá e faz, só que nós não temos a oferta desses cursos da educação formal. É muito restrita, então nós temos um curso técnico no Instituto Federal do Rio de Janeiro, um curso técnico no IMET, um curso técnico no Piauí, e só, e temos pós-graduação aqui e ali, 2 mestrados em metrologia, o mestrado do IMET e o mestrado da PUC-Rio. Então a oferta é muito pouca, e é por isso que a SBM vem trabalhando muito no aumento dessa oferta. Tem aqui uma pergunta que a gente, essa talvez seja campeã de audiência nas perguntas, que é o seguinte: o que eu preciso para montar um laboratório de calibração e ensaio? Eu vou passar essa pergunta já já para Alessandra e Rafael. Rafael sabe tudo desse assunto, mas o que eu preciso para montar um laboratório de calibração e ensaio? Eu só quero frisar aquilo que eu já falei, a diferença entre calibração e ensaio. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que muita gente fala essas palavras, mas qual é a diferença? Eu calibro instrumento de medição, eu ensaio qualquer coisa. Eu posso ensaiar um instrumento de medição. Então, na calibração, eu busco as propriedades metrológicas. Quais são as propriedades? Várias. Eu vou citar as mais famosas: erro, incerteza, esterese, erro de linearidade. Tem algumas propriedades, mas erro, tendência, que é o erro médio, e incerteza, esses são os campeões de propriedade metrológica. Todo certificado tem isso lá. E ensaio. Ensaio eu busco propriedades físicas, químicas ou biológicas. Então, quando eu vou ensaiar água, eu ensaio a água para descobrir a densidade da água, que é uma propriedade física, a condutividade, o pH da água. Então, eu vou descobrir propriedades físicas, coliformes fecais na água. Eu vou fazer um ensaio. Eu não vou fazer uma calibração para descobrir coliformes fecais. Eu só calibro o instrumento de medição e eu ensaio tudo, inclusive o instrumento de medição. Mas, Alessandra, vem cá. Eu posso, na sua área, abrir uma meia-água. Sabe como é que é a meia-água? Meia-água é uma casinha, um arrumado assim de beira de estrada, sabe? Uma coisinha muito humilde. Eu posso abrir uma meia-água, colocar uma placa, calibro instrumentos é, da indústria farmacêutica, do laboratório de análise clínica. Eu posso fazer isso na sua área. Como que eu faço para montar um laboratório de calibração e ensaio? E pode ser de qualquer jeito? Melhor que tu não faça isso numa meia-água. Porque a questão é complexa, né? Então, tanto nas áreas do meio ambiente, análises clínicas, alimentos, essas medições são complexas, né? E existem vários parâmetros, então, que a gente vai ensaiar, né? Nas análises clínicas, a gente tem ensaios microbiológicos, ensaios imunológicos, ensaios bioquímicos. Então é muito amplo, né? A gama de parâmetros que a gente analisa nos N matrizes biológicas, né? Sangue, líquor, urina, unha, cabelo. Então, é muito complexo. E a complexidade começa desde a gente coletar a amostra, né? Então, como a gente vai coletar da forma correta, como ela vai ser transportada, qual frasco que a gente vai transportar, né?
quanto tempo ela pode ficar armazenada, como ela chega no laboratório, como é que vai ser a identificação, né? Eu coletei, eu tenho que identificar a amostra, eu não posso trocar a amostra do João com da Maria, né? Então, tem a rastreabilidade da amostra, da informação, né? Daquele material que eu coletei, eu tenho que receber no laboratório, eu tenho que fazer uma análise crítica, né? Se tem um volume adequado, se foi coletado no frasco adequado, se foi armazenada, transportada adequadamente. Então, então ela tem critérios para eu aceitar aquela amostra. Quando eu aceitei, eu trouxe para dentro do meu laboratório, lá dentro eu tenho que ter um equipamento adequado, ele tem que ter sido calibrado, verificado. Eu tenho que, antes de começar a realizar os meus ensaios, eu tenho que ter feito uma verificação do meu método, né? Ter selecionado um método adequado, ter feito uma verificação se nas minhas condições eu consigo fazer aquele ensaio conforme o fabricante planejou aquele ensaio, né? Então, primeiro eu tenho que comprar o equipamento, fazer a verificação do método, tá? Então, a minha amostra entrou, né? Então, aqui é a fase analítica, né? Eu tenho que ter um colaborador, né? Um profissional que saiba o que ele está fazendo, né? Eu tenho que ter passado os controles antes de começar a analisar aquela amostra para saber, para fazer a checagem, que é isso que a gente falou ali com a Patrícia, né? Eu também tenho que ter feito os controles internos antes de processar a minha rotina. E aí eu tenho o resultado. E aí eu analiso para ver se aquele resultado está conforme, né? Se aquilo não é uma coisa muito discrepante. Eu também tenho que, ao longo do tempo, me comparar com outros, um programa de proficiência para saber se aquele meu resultado que eu estou liberando na rotina está ali dentro de um grupo de laboratórios como eu. Eu tenho que emitir aquele resultado de uma forma adequada, com uma unidade de medida, né? Porque quem vai ler aquele resultado saiba interpretar. Então, ter um laboratório não é fácil, né? Porque eu tenho que passar por todos esses processos. E nesse meio tempo eu tenho que comprar insumos de uma maneira adequada, né? Que aí vem o pessoal da qualidade. Eu tenho que contratar N serviços, a empresa que vai fazer a calibração nos meus equipamentos, os insumos todos que eu tenho que comprar para o meu laboratório. Né? Então, não é fácil, a gente tem laboratório de análises clínicas e todas as outras áreas, né? Eu audito também laboratório de semente, laboratório de solo, eu já falei aqui os de alimentos, então, assim, é uma gama muito grande de laboratórios e para a gente ter um resultado confiável, a gente tem um processo muito longo e detalhado, então não é uma meia água que a gente pode ter um resultado de qualidade. Beleza. Rafael, o que você nos É, ajuda? só para tirar um pouco também a área muito específica, certamente, na análise clínica, eu vou trazer um outro universo em função dessa pergunta, né? Google, Apple, Tesla começaram numa garagem, né? Eu já vi muito laboratório começar em garagem, né? Claro, tem as particularidades dos laboratórios. Tem laboratório, gente, que é uma pessoa, é um ensaio, são 2 equipamentos, num quarto de um apartamento, num canto, num sótão de uma casa. Já vi, acreditado, sem problema nenhum. Claro, depende da área, obviamente, né? Não existe, nesses laboratórios não existe a necessidade de uma sala limpa, não existe de um controle de esterilidade, né? Então, depende. Então, dica nessa pergunta, né? Vou trazer um pouquinho para 17.025, ela ajuda muito a entender, porque ela tem lá nos seus requisitos de recursos, que é o capítulo 6, né? Recursos, pessoas, então eu preciso ter pessoa qualificada, pode ser uma pessoa, no mínimo, uma pessoa. Menos que isso eu não vi laboratório ainda. Espero que não veja. Né? Então, uma pessoa com competência para fazer aquilo, certo? Ela precisa estruturar o ambiente, o 6.3 da norma, então 6.2, 6.3, né? Adequar o ambiente à necessidade daquilo que ela vai utilizar como método, ou ensaio ou calibração. Então, claro, esses ensaios que a Alessandra falou, existe a problemática do 6.3, da instalação em condição ambiental. Mas existem outros laboratórios que essa problemática inexiste ou ela é mínima. Então, um quinto de água, nem meia água, um quarto de água é o suficiente. Eu já vi laboratório, gente, uma pessoa com 4 metros quadrados, acreditado, né, fazendo ali o mínimo necessário para aquela estrutura. Ela vai precisar dos equipamentos, então tem o 6.4, então ela vai depender do nível do padrão que ela vai utilizar, vai precisar, claro,
à sua disposição, né? Como foi a pergunta até da Patrícia, né? Se eu preciso calibrar, tem que ter quem calibre. Então, quem está buscando essa ideia de como monta um laboratório, não precisa pensar em acreditar na 17.025, mas usar o texto dela para entender os recursos necessários para um laboratório, que é o capítulo 6. Né? Então, sim, pode ser um mínimo, uma pessoa, um método, um equipamento, né? E pode ser um grande laboratório complexo, vai depender do que depende disso, qual atividade que vai ser utilizada, que vai ser realizada ali, né? Qual atividade de laboratório, né? Atividade de laboratório é ensaio ou calibração ou amostragem, né? Tem inclusive laboratórios acreditados que nem tem espaço físico, porque realizam em campo, né? Eles vão lá com, por exemplo, um pHmetro, pegam a amostra de água, medem a pH, a temperatura e é um laboratório. Não tem espaço físico, né? Não realiza nenhuma atividade. Claro, tem que ter todo o controle com o equipamento, mas tem laboratório dentro de van. A gente tem laboratório dentro de van, né? Então tem toda a complexidade de um lado, mas o que eu chamo a atenção? Depende da atividade que vai ser realizada pelo laboratório. Aí vai ser mais ou menos complexo, né? Nessa área da saúde e alimentos, aí já é realmente, né, Alessandra? Aí entra outra questão, que é a segurança. Segurança da pessoa, segurança alimentar, é diferente a área mesmo. Então, É importante o Rafael trazer isso, né? Porque eu logo puxei para a área das análises clínicas, que o universo é mais complexo, né? Mas realmente a gente, em outras áreas, vê que o universo é muito diferente, né? Tem áreas muito mais simples, os controles são menores, e outras muito complexas. E eu acho que essa é a beleza, né? A gente tem que usar a mesma norma, no caso de estar falando da 17025, né? E os auditores também têm que ter essa capacidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho um equipamento, eu tenho que cumprir os requisitos, né? E o auditor tem que entender que essa é a minha condição e aquilo está tudo bem. E outra, não, eu tenho um laboratório muito complexo e como é que eu tenho lá um software para fazer a gestão dos meus equipamentos, a gestão do meu processo, e outro eu posso fazer no Excel, com documentos em Word, então eu posso fazer de N maneiras, né? E a norma é a mesma para todo mundo. E a 15189 também é assim, né? Existem laboratórios de análises clínicas que são menos complexos e outros que são uma estrutura muito mais complexa, né? Então, as normas e os controles, a metrologia é a mesma, a gente tem que saber onde a gente vai usar, né? Mas, Alessandra, tem uma coisa, uma expressão, você mesmo me falou dessa expressão há um tempinho atrás. Fazer a calibração, fazer o ensaio em laboratório competente. Às vezes aparece essa expressão, e o que é um laboratório competente? Eu trago essa questão porque é uma questão que, né, muitas pessoas perguntam para nós da SBM, e aí, laboratório competente. A gente sabe que em determinadas indústrias, em determinados setores, principalmente da indústria clássica, metalmecânica, eu posso calibrar um instrumento de medição num laboratório que não pertença à rede brasileira de calibração. E esse certificado ele é aceito desde que eu garanta, né, como é que eu vou dizer, o laboratório que calibrou garanta a rastreabilidade. E ele vai garantir, muitas vezes, como ele não é da rede brasileira de calibração, fornecendo uma cópia do certificado do padrão que ele utilizou, e essa cópia do padrão, sim, ela tem que ter sido calibrada num laboratório reconhecido pelo ILAC, mas aí o ILAC é um organismo internacional, o representante do ILAC aqui no Brasil é a CEGEC, então um laboratório reconhecido, um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, por exemplo. Eu falo ILAC porque às vezes você pode ter o teu padrão calibrado na Argentina, e aí o certificado dele não vai ter a logomarca da rede, vai ter a logomarca da rede argentina, né? Mas a rede argentina é reconhecida pelo ILAC. Mas isso é uma outra história longa, mas tentando resumir, eu posso, sim, em determinadas atividades, muitas atividades da área da indústria, calibrar fora da rede. E na área que você atua, Alessandra, nessa área que nós estamos falando que exige uns cuidados especiais, análise clínica, alimentos, farmácia, existem normas, existem regulamentos que obrigam, não, só pode calibrar na rede brasileira de calibração? Bom, na área, por exemplo, de alimentos e da área do meio ambiente, muitos laboratórios precisam da acreditação ou reconhecimento de competência na norma ISO 17025.
né? Então, se eu estou precisando, porque alguma legislação pede, ou porque o mercado pede, eu quero ser acreditado, então eu estou me organizando para estar de acordo, né, o que a 17025 estabelece. E lá na 17025, onde fala do requisito de calibração, né, no 6.4 e no 6.5, né, de calibração de equipamentos, o 6.4 e o 6.5, que é de rastreabilidade metrológica, ali fala que eu devo calibrar um equipamento em um laboratório competente. Né? E o que a gente entende por laboratório competente? É um laboratório de calibração que seja acreditado pelo Sistema Internacional, né, de Reconhecimento de Acreditação. No Brasil, quem faz a acreditação dos laboratórios de calibração é o Inmetro. Né? Então, o Inmetro tem uma lista, a Rede Brasileira de Calibração, que tem lá toda a listagem de laboratórios de calibração nos diferentes parâmetros, né? Calibração de massa, volume, né? Todos ali a relação. Então, quando eu estou buscando um provedor de calibração, fornecedor de calibração, vou contratar um serviço, é importante que eu me atente a contratar um fornecedor de calibração que esteja na Rede Brasileira de Calibração, porque eu sou um laboratório que quer atender o que a 17025 está pedindo. Na área das análises clínicas, a gente tem duas referências normativas, né? Que é a ISO 15189, que é a correspondente da 17025 para a área das análises clínicas, que também fala no termo laboratório competente lá no requisito de equipamentos e no requisito de rastreabilidade metrológica. Então, eu tenho que buscar um provedor de calibração acreditado. E a RDC 786, que foi publicado ano passado, no texto ela diz que eu tenho que calibrar no laboratório acreditado. Né? Então, ali também ela está exigindo que eu busque um serviço de calibração num laboratório que seja acreditado na Rede Brasileira de Calibração, não só acreditado pelo Inmetro, né? Mas existem outros organismos internacionais que são acreditados e que são comparáveis à acreditação do Inmetro. Né? Então, por isso que eu, enquanto laboratório de análises clínicas, eu, laboratório da indústria de alimentos, eu, laboratório da indústria eu não posso calibrar os meus próprios equipamentos, porque eu não, a menos que eu seja, né, também um laboratório de calibração acreditado, aí tudo bem. Né? Então, existem muitas indústrias de alimentos, por exemplo, que têm um laboratório de calibração dentro da indústria, que é um laboratório acreditado. E aí, tudo bem, eu posso mandar para esse serviço da minha própria empresa, né? Mas se eu não tenho esse serviço acreditado pelo Inmetro, por outro organismo internacional, eu vou ter que contratar um serviço de um laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou de outro organismo internacional. Rafa, complementa. Só fazer uma complementação, Alessandra, que pode ser que quem está nos ouvindo até tenha essa dúvida, quem está nos vendo, né? Não tem calibração acreditada, né, em laboratório acreditado para tudo. Né? Então tem que se saber. Tem lá um site onde se procura, né? Acho que até o mais fácil é botar num pesquisador ali no Google, RBC Inmetro, e ele acha o link, é mais fácil, né? Então não tem. A gente passa por isso cotidianamente, ó, não tem quem calibre tal instrumento, não tem quem calibre tal grandeza, não tem quem calibre acreditado. Porque a acreditação ela é voluntária, o laboratório ele busca acreditação com uma questão muitas vezes de negócio mesmo, de pegar mercado, né, ampliar a sua atuação. Então, para isso, se você está em dúvida, né, se está nos vendo em dúvida, quais seriam as alternativas? Né? Bom, tem fora do Brasil, tem várias, eu não vou perder, né, o tempo aqui de vocês falando nisso, mas existe um documento no site do Inmetro que é a NIT, né, Norma Interna, Norma Inmetro Técnica NIT, DICLA 030, que tem ali o caminho da rastreabilidade. Né? Então, tem desde o laboratório acreditado até, ó, não tem o que fazer. Então, é uma dica para quem está com essa dificuldade, para que caminho seguir. Claro, essa norma em metrotécnica, essa DICLA, né, da Divisão de Acreditação de Laboratórios, ela serve para os laboratórios postulantes de acreditação, ou BPL. Mas você pode usar para entender como é que caminha esse processo de rastreabilidade das medições, né, quando não encontra um laboratório acreditado na sua área. Só para fazer esse fechamento. Só para dar um exemplo, por exemplo, na área da biologia molecular, empresas que calibram termocicladores, né, que fazem lá um ensaio de PCR, só tem uma empresa que faz calibração de termocicladores.
Então, hoje em dia, quem faz ensaio de biologia molecular não tem muitos concorrentes, né? Tu tem só aquela empresa que está acreditada pela CGECRE, então ele tem que se submeter àquela empresa. Claro que quando o mercado vai exigindo dos laboratórios de calibração, outros vão entrar no mercado e vai ter concorrência, né? Mas é importante a gente conhecer a lista de serviços, também tem a NITDICLA 12, que tem a lista de serviços, né, que o laboratório faz acreditação de calibração, que também é uma outra NITDICLA interessante para consulta. Beleza. Pessoal, olha só. Bom, para mim foi em um segundo, né? Já passamos aqui uma hora batendo um papo. A gente sabe que isso para a gente é um assunto interessantíssimo. A gente ficaria aqui 10 horas aqui, mas vamos encaminhando para o final da nossa live. Eu, antes de passar para vocês darem as suas a sua palavra final, as suas despedidas, eu queria mostrar para o nosso público aqui, o pessoal que está nos acompanhando, queria mostrar rapidinho o site da SBM. Muita gente pergunta para mim, poxa, mas aonde que eu encontro o site da SBM? Como que eu consigo acessar os cursos da SBM? Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo o nosso site aí da sociedade? Tá, né? Tá tudo compartilhado, né? Então, aqui está o site da SBM, metrologia.org.br, e é fácil, porque aqui você tem a aba cursos. Basta entrar na aba curso, você tem os diversos cursos que a Sociedade Brasileira de Metrologia tem. Este aqui, ó, Escola Avançada de Metrologia, é o curso que a gente vai iniciar agora, dia 6 de junho. E nós temos cursos em diversas áreas, nós estamos abrindo cursos nessas áreas todas aqui, metrologia industrial, controle de qualidade para laboratórios de alimentos, área farmacêutica, controle de qualidade para laboratórios de análise ambiental, coisa muito interessante também, uma área que cresce, nossa, todos os dias, controle de qualidade no laboratório de análises clínicas e gestão avançada para laboratórios. Então, a gente entra no site da SBM e você vai encontrar diversos cursos, vai encontrar a nossa pós-graduação. A SBM tem muitos cursos e tem investido muito nos cursos à distância, né? Nos cursos remotos. E isso tem dado muito sucesso porque a gente pode atingir, né? Levar a cultura metrológica para o Brasil inteiro. E a pessoa pode assistir os nossos cursos sem precisar se deslocar, né? Sair de casa. Então, a pessoa a pandemia deixou um legado muito bom de tanta tristeza que aconteceu, né? Mas deixou um legado muito bom que foi esse desenvolvimento rápido do ensino de maneira remota dessas nossos cursos ao vivo, né? Foi uma coisa que deu um bom resultado e a gente tem aproveitado na sociedade para investir muito nessa capacitação, que é, sem dúvida nenhuma, a missão número 1 da Sociedade Brasileira de Metrologia. Se a gente não tem o ensino de metrologia de maneira formal nas escolas, a gente precisa desenvolver e oferecer esse ensino de alguma maneira, porque a necessidade, ela não quer saber se tem alguém que ensina ou não. A necessidade bate lá na indústria, bate lá no laboratório, bate lá no nosso mundo, e as pessoas ficam realmente com uma dificuldade tremenda. Falam, o que eu faço? Como que eu vou resolver esse meu problema? Como eu entendo o que está escrito num certificado de calibração? É isso, concretamente é isso. Como que eu entendo o que está escrito aqui? Aqui, para mim, é javanês, eu não entendo nada. Tá certo. Então, eu queria agradecer a todos, passar a palavra aqui para a Alessandra e depois para o Rafa, para as suas considerações finais. Alessandra. Bom, foi uma satisfação, né, mais uma vez estar com vocês aqui nessa live para falar desses assuntos que para a gente é muito interessante e a gente também entende que é necessário a gente transmitir esse conhecimento, né, para os diferentes setores. Estou falando do meu caso, análises clínicas, o setor de alimentos, o meio ambiente. A gente sente a necessidade de transmitir esse conhecimento, por quê? Porque a gente quer que esse resultado que chegue no consumidor, no paciente, no caso das análises clínicas, seja um resultado confiável, né? E sempre com uma incerteza menor, né? Então é sempre uma satisfação estar aqui com vocês para transmitir um pouquinho desse conhecimento. Tá Abraço a certo. todos. Tá joia. Rafa. Bom, pessoal, também agradecer o convite. Realmente é um assunto que não por à toa, a gente trabalha com isso, né? A gente gosta de faz.
Em relação aos nossos cursos, né, o professor Alexandre mostrou ali, é importante para quem ainda não conhece, não ouviu falar, tem noção seguinte, são cursos ao vivo, onde a gente vai estar aqui conversando, falando, os professores estão aqui. Ah, mas aquele dia eu tenho um compromisso pessoal, eu tenho, não sei, vai estar gravado, vai poder assistir, vai ter uma participação posterior. Então, são cursos à noite, ou né, as escolas avançadas e tal, mas eu escuto relatos, os demais colegas também, com certeza, de que, assim como nós não percebemos uma hora, o pessoal, vamos já? Como assim já? Pô, pessoal, são 10 horas, acabou, vamos lá, vamos dormir, vamos descansar. Não, mas espera aí, tem mais. Existe uma participação, né, Alexandre? Alexandre, muito interessante, muito efetiva do pessoal que já passou pelos demais escolas avançadas. E eu sei que parece que a gente está falando que é fácil assim, né? Mas é realmente descontraído ao mesmo tempo técnico. Então, essa frase não é minha, isso eu escutei de um aluno, né? É descontraído ao mesmo tempo é técnico, né? Quer dizer, para mim isso foi um elogio sem tamanho, né? Para nós, É, professores, né? sem Então, dúvida. é um caminho mesmo, pessoal, a busca da qualificação. E uma coisa, né, que é o meu slogan de vida, né? Nunca pare de se capacitar, né? Nunca pare de se capacitar, né? Esqueci agora o nome do filósofo, eu não vou procurar porque não vai dar tempo, mas é, quem para de aprender já é velho, pouco importa a sua idade. Então, até teve um comentário, né? Não sei o que vem o dia de amanhã, não sei mesmo. Então, o conhecimento não nos tiram, né? Jamais. Então, tá feito o convite, pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Alexandre, Alessandra, pessoal do Executivo da Metrologia, e quem está aí nos aguentando há mais de uma hora, né? Tá Até uma certo. próxima oportunidade. Olha, eu ia encerrar aqui, mas vou encerrar, mas surgiu uma pergunta de rapidamente aqui, eu não posso deixar para trás. A pergunta é: esses cursos da escola avançada é um curso técnico ou qualificação profissional? É qualificação profissional. Por quê? Porque para ser um curso técnico, a instituição que vai ministrar esse curso precisa ser uma instituição de ensino, reconhecida pelo MEC. A SBM não é uma instituição de ensino, como uma escola formal, né? Então, a nossa pós-graduação é uma pós-graduação com diploma, porque a SBM se associou à Universidade Católica de Petrópolis, que é uma instituição de ensino, e aí a pessoa, quando, né, faz o curso, a especialização, ela sai com um diploma de pós-graduação de especialista em metrologia. Nos cursos da escola avançada, não. A pessoa, né, o interessado, ele estuda durante um ano com a gente, é um curso de duração de um ano, faz diversas disciplinas e, no final, ele recebe um certificado de qualificação profissional da Sociedade Brasileira de Metrologia. É isso. Então, respondi. Vou agradecer a todos vocês. Boa noite, bom feriado a todos e torcendo aqui melhora para a Turma do Sul. Nós estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado, boa noite.